Bom, a temática que eu propus, navios estrangeiros na capital colonial portuguesa, ela, em parte, né, ela tem um aspecto, alguns aspectos, alguns traços que estão distribuídos na minha dissertação de mestrado, né? E eu, inicialmente, quero pedir desculpas que eu não conheço a história militar, seja ela a antiga, a velha ou a nova história militar. Eu já peço desculpas por isso, por não ter conhecimento acerca da historiografia temática, né? Mas, devido a alguns aspectos que acabaram ocorrendo ao longo da minha dissertação, né? E quando eu vi a proposta do evento, então eu pensei que talvez, né, a temática que eu venha trazer traga alguma contribuição, mesmo da minha parte, sendo ignorante quanto à historiografia da história militar, né? Então peço desculpa por isso. Então talvez ao longo da minha apresentação eu me barre com algum conceito, eu não sei. Então já de antemão já aviso a minha ignorância quanto à temática específica da historiografia militar, tá? Eu me deparei com essa característica, ou com essas características que estou trabalhando que estou expondo, né, que trabalhei na dissertação, que a minha temática lá é sobre Inquisição, né, no Brasil colonial nesse período. Então me deparei com estrangeiros que chegavam ao Brasil ali no século XVIII, né? E para essa apresentação eu propus, né, a temática de tratar, de pensar, de refletir um pouco sobre a chegada, né? E aí a chegada desses navios estrangeiros no século XVIII, né? Que seria para socorrer a tripulação e esse navio que chegavam, né? É, tanto a tripulação, tanto o próprio navio, né, essas circunstâncias materiais, quanto para socorrer as pessoas, ou seja, dar a elas condições de viver, né? Mas nem todos sobreviveriam àquele socorro que era prestado, então seria necessário sepultar, né, em território brasileiro, luso brasileiro, né? E aqui eu peguei essa problemática específica, né? Porque aqui eu vou abordar esses marinheiros que são oriundos de nações que são protestantes. Então esses marinheiros eles são considerados hereges, né? E o território que a gente vai pensar um pouco, né? Uma amostragem de algumas embarcações chegaram em Salvador na década de 50, né? Aqui o que eu estou caracterizando como hereges, né? Eu estou pensando aqui a partir de uma categoria pensada pela historiadora Rossana Gomes Brito, quando ela caracteriza esses marinheiros, né, oriundos de países protestantes como luterano das naus, ou seja, eram marinheiros oriundos de países protestantes e, portanto, utilizando uma categoria de luteranos pensando na reforma protestante, né? Então, ela aplica, né, e eu também apliquei na minha dissertação, né, né, relacionado a réus, né, da Inquisição portuguesa que tiveram contato com doutrinas protestantes em alto mar. Então, eles eram chamados de luteranos das naus, né? Para a Rossana Gomes Brito, que ela está trabalhando no século XVI e XVII, ela pensou essa categoria a partir de momentos de conflito, né, entre o século XV e XVI. Né? Então, esse encontro entre os marinheiros, os mariantes, né, ou não, às vezes poderia acontecer, não necessariamente ser marinheiros, mas de portugueses católicos, né, com marinheiros de nações estrangeiras protestantes, né, no século XVI e XVII. E aqui eu quero pensar no século XVIII. Então, já não é mais um período de conflito dentro da amostragem que eu estou pegando. Países Baixos, ou Holanda e a Inglaterra. Né? Então, é um período já de aliança e de acordos comerciais, políticos, com reflexo na religião. Né? E o lugar pensado não é em alto mar, mas esse encontro se dá em terra. E os indivíduos são, né, os indivíduos protestantes e, portanto, seriam os hereges. Tá? O contexto, né, que eu estou pensando aqui no século XVIII, né, é um contexto pós-restauração, ou seja, 1640, né, pensando a partir dos acordos firmados, né, e as alianças firmadas entre Portugal e Inglaterra e a Holanda, né, então acordos que permitiam
né, um certo trânsito em Portugal desses estrangeiros de uma religião não católica, né, a ponto de terem a permissão, né, de estabelecer capelanias, cemitérios, né, isso no território português, né, em Portugal especificamente, né. Mas no caso da colônia, onde a gente quer chegar, né, a regra era a proibição, né. Então esses estrangeiros, eles não tinham a permissão de comercializar diretamente na colônia, né. Eles se estabeleciam em Portugal, né, e lá realizavam o comércio, mas na colônia era proibido. Então, portanto, é, eles não chegaram a se instalar, né, no Brasil nesse período, né, no século XVIII que a gente está pensando. Só que aqui eu quero pensar na exceção. Que exceção é essa? Quando os navios estrangeiros, né, eles justificassem que estavam chegando ao Brasil para buscar socorro nos portos brasileiros, né, havia autorização, né, havia uma inspeção nessas embarcações para poder averiguar se a justificativa ela era válida, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa inspeção que ocorria, né? E a amostragem seria aqui um exemplo, né? 2 navios holandeses, um em 1751, outro em 1753, e 6 navios ingleses que estiveram em Salvador no contexto da Guerra dos 7 Anos, que foi algo que me chamou bastante atenção, que até então não tinha visto, né, lido na bibliografia, navios ingleses e franceses, né, a partir um reflexo dessa guerra dos 7 anos, né, refletir em um momento, né, nas águas da Baía de Guanabara, Baía de Guanabara não, da Baía de Todos os Santos, e, portanto, território luso brasileiro, né. No geral, esses navios, né, eles necessitavam abastecer-se de água ou de alimentos, né, reparar mastros quebrados, por exemplo, navio danificado, parte da tripulação enferma, como por exemplo de 1751 e 1753, esses navios holandeses, né, estavam com grande parte da sua tripulação enferma, né, eles necessitavam menos de reparo. Já os ingleses, eles necessitavam mais de abastecimento e de reparo e menos de curar os seus enfermos, né. E isso se desdobrava na circulação desses indivíduos nas cidades que eles chegavam, né. Nosso exemplo aqui é a Bahia, mas as fontes nos apontam Recife, Rio de Janeiro, também como locais que esses navios aportavam, né. E aqui está um prospecto do século XVIII, mas aí pode ser encontrado em Vilhena, aí em 1801, no início do século XIX, mas é um prospecto do século XVIII que foi projetado novamente por Vilhena no início do século XVIII. E a dinâmica era: os navios eles ficavam ancorados aqui, próximo ao Forte do Mar, os seus tripulantes que estavam enfermos, né, eram desembarcados aqui no porto da Gamboa, conforme os documentos da época, mais conhecido atualmente como Gamboa, né, e eles eram tratados, né, aqui nesse local chamado de Casa da Pólvora, né. E quando os navios necessitavam de reparo, eles eram deslocados até a Ribeira das Naus, né. Aqui, aproximando mais um pouco essa imagem mais ampla, na verdade, esse prospecto, seria aqui o local de desembarque. Eles eram conduzidos, né, levados até a Casa da Pólvora. E aqui 2 referências, né, que nos possibilitam confirmar essa Casa da Pólvora aqui, né, que as fontes apontam essa Casa da Pólvora à direita do convento Nossa Senhora das Mercês ou ao pé do Forte São Pedro, né? Então aqui a gente tem o Forte São Pedro, Nossa Senhora das Mercês e Convento, e a Casa da Pólvora e o Porto da Camboa ou Gamboa, tá? Aqui já é do século XIX, mas para a gente ter uma visão mais panorâmica, né, de onde possivelmente eles circulavam, né, as proximidades do Forte do Mar, aqui embaixo a Gamboa, né, o Camboa, o Gamboa. Aqui seria a Casa da Pólvora, onde tem o H. Aqui o Forte São Pedro, o Convento Nossa Senhora das Mercês. E aqui em cima, possivelmente, nesse chamado Campo de Pólvora,
era o lugar onde esses estrangeiros, quando faleciam aqui em território baiano, né, portanto, os brasileiros, seriam sepultados. Né? Esse Campo da Pólvora, segundo João José Reis, né, era um local de sepultar pessoas é, não consideradas, né, dignas pela religião oficial de serem sepultadas em cemitérios sacros. Né? Aqui outra imagem também, a Gamboa, aqui Quartel dos Aflitos, que no caso, sim, certo, ok, obrigado, ok. Então a gente tem aqui, né, o que foi, né, a Casa da Pólvora, aqui é em Porto São Pedro, Colégio Nacional das Mercês, e aqui em cima, né, o Campo da Pólvora, para que a gente visualiza, né, essa circulação mínima que a fonte nos aponta, né, e a partir da fonte também a gente pode, né, inferir toda a circulação que eles poderiam realizar na cidade no momento que estavam reparando os navios ou sendo tratados nesse hospital improvisado, né? E aí é de se pensar também as condições de tratamento, né, em um local que não era considerado um hospital ou as Santa Casa de Misericórdia, né, que já eram lugares já de difícil tratamento no local improvisado, provavelmente também deveria piorar as circunstâncias, né? E as boticas, né, que eram que forneciam os medicamentos e em determinadas circunstâncias, como o navio de 1753, o holandês, ele chega a consumir medicamentos de 3 boticas. Né? Então, dentre, né, todo o material que circulava, né, que era comercializado, que necessitava de uma dinâmica citadina, também se encontrava material para fornecer, né, para medicamento para esses enfermos. Né? Então era um consumo muito grande, né, de podendo chegar a ser necessário utilizar de 3 boticas para poder fornecer o medicamento necessário, né? E a grande incógnita, eu acho que para mim nesse ponto era onde sepultar esses hereges, né? E aí a minha inferência é de que era no Campo da Pólvora, né? Porque a gente está pensando aí no século XVIII, inclusive as próprias constituições, né, do arcebispado, elas proibiam sepultamento, né, de indivíduos que não fossem considerados dignos de ser sepultados, né, em cemitérios sacros. E outro, né, que me chamou bastante atenção foi esse de 1759, né, em que a gente tem a circulação, né, aí nesse ano de 600 no mínimo aí, mas essa é uma estimativa aproximada, né, eu não calculei exatamente, mas de 600 ingleses e 1000 franceses, né? E aqui pensando nos hereges a gente está pensando nos ingleses, né? Mas pensando na dinâmica do conflito que envolvia os ingleses e os franceses na Guerra dos 7 Anos, né? A gente teve ali durante alguns meses do ano de 1759 uma circulação de mais de 1.600 estrangeiros numa cidade colonial, né? E aonde que esses indivíduos circulavam, onde eles estavam, né? Eles estavam na taverna, no hospital, na rua, casa alugada, ao ponto de o provedor mor enviar ao Conselho Ultramarino reclamando que esses estrangeiros estavam à semelhança, né, dos locais, né? E infere-se também a partir de uma relação com outras fontes, como por exemplo a literatura de viajantes estrangeiros, né? Não necessariamente desses que eu estou citando, não encontrei literatura de tripulantes, né, dessas embarcações, mas através da literatura de outros, né, possivelmente também se encontra as igrejas, né, então um envolvimento dentro, né, da cidade, né. E a minha conclusão, né, pensando toda essa dinâmica, seria que a circulação daqueles hereges ou luteranos das naus, conforme a categoria pensada, no território colonial português na América setecentista, aponta para os vestígios da heresia protestante. Rosana, ela aponta em mar, né, no século XVI e XVII, pensando num momento de conflito, né, e aqui eu aponto, né,
essa relação em terra, pensando no século XVIII com um contato, né, entre católicos e protestantes que ocorria no século XVI e XVII em alto mar, no contexto de conflitos. Ao longo do século XVIII, nenhum contexto de alianças de acordos econômicos que refletia na religião. As cidades portuárias da colônia foram ambientes que propiciaram o trânsito, né, desses sujeitos considerados hereges. Né? Isso seria um trânsito temporário, mas estaria presente, né, circulando. E aí entraria alguns que ficavam e seria necessário se batizar na Igreja Católica, né, e outros prosseguiam viagem, outros faleciam sepultados, e assim decorria a dinâmica. Né? E aqui uma amostragem das fontes e da bibliografia que pode ser pensada na temática. Né? Agradeço, então, por poder participar dessa apresentação